Vamos falar sobre a PL 2564 e o seu andamento. Pois é, mais uma vez, nós não estamos sabendo fazer política. Esse sempre foi um dos grandes problemas sociais que nós sempre tivemos e a enfermagem não está longe disso, não está fora desse contexto. O que a enfermagem precisa entender é que para a gente ter uma opinião, para a gente expor essa opinião com responsabilidade, a gente precisa ter propriedade, a gente precisa se embasar, ter fundamento para poder discutir, para poder opinar, para poder não dificultar a luta de quem está batalhando todo dia para conseguir avançar nas nossas conquistas. Então, para falar um pouco sobre esse fundamento, vamos dar uma recapitulada em o que é enfermagem para a sociedade brasileira. Olha só, para você ter uma ideia, a enfermagem ela começou a ser regulamentada em 1955, né? Com a Lei 2604, onde reconheceu a atividade de enfermagem através do enfermeiro, né, em todo o território nacional. Mas aí o que acontece? O que acontece? Essa lei afirmava que a enfermagem estava submissa aos órgãos de fiscalização da medicina. Exatamente, nós começamos a trabalhar dentro do território nacional legalmente e éramos fiscalizados pelo Conselho Nacional de Fiscalização da Medicina. E assim foi até a criação da segunda lei 5905, né, de 73, que criou os nossos conselhos, os conselhos federais e os conselhos regionais de enfermagem. E aí passamos a ter um órgão a quem nos reportar, que nos representava legalmente, que nos representava socialmente e fiscalizava a nossa atividade dentro das nossas atribuições. Mas um pouco mais para frente, né, em 86, a gente teve a lei do exercício de enfermagem, que reconhecia todas as categorias de classe, né? Depois delas, todas as categorias de classe de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, parteiras. Depois delas vieram algumas leis importantes, né? Mas por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque nunca nenhuma lei avançou tanto falando em piso salarial de enfermagem como a PL 2564. Então veja só, a gente tem uma enfermagem regulamentada, a gente tem uma enfermagem reconhecida legalmente dentro do seu exercício desde 1955 e extremamente e cruelmente mal remunerada. Eu não vou nem falar aqui da nossa relevância para a sociedade, porque todos os meus vídeos sempre falavam da nossa importância, né, e reafirmavam essa nossa importância. Não, esse vídeo aqui está falando de enfermeiro para enfermeiro, de enfermeiro para técnico de enfermagem, de técnico de enfermagem para técnico de enfermagem, de estudante de enfermagem para estudante de enfermagem, porque é exatamente para esse público que eu quero direcionar e trazer um debate, um raciocínio lógico, para que a gente possa ser um contribuidor, né? Para que a gente possa ser um facilitador do processo e não dificultador. Vê só, o primeiro projeto de lei, do Fabiano Contarato, ele propunha, né, uma remuneração de piso salarial para enfermeiro de R$ 7.315 para enfermeiro. Para técnicos de enfermagem, 70% desse valor. E para auxiliares de enfermagem, 50% desse valor, mais a carga horária de 30 horas semanais, né? E aí o que vai acontecer dentro desse cenário? Gente, a gente precisa se politizar. Não adianta se negar a discutir política, porque tudo é política. O fato da gente estar reivindicando alguma coisa agora é um ato político. E política, meus amados, é a arte da negociação. Desde 1955 até hoje, como eu falei para vocês, já passamos por governo de ditadura militar, passamos por governo de direita, passamos por governo de esquerda, estamos em um governo extremista e nunca tivemos abertura e avanço para debater o que a gente está debatendo hoje, né? Recentemente a gente teve um avanço, né, na negociação, e esse avanço ele traz algumas conquistas. Conseguimos avançar? Eu considero que sim. Ele traz que o enfermeiro receberia R$ 4.700 como piso, técnicos de enfermagem R$ 2.600 como piso e auxiliares de enfermagem R$ 2.300 como piso salarial. Sejamos sensatos e vamos acordar para a realidade. No estado de Pernambuco, temos técnicos de enfermagem concursados do estado que ganham menos de R$ 1.000 por mês. O piso salarial deles, acho que é 1.100, 1.200, alguma coisa assim. Com os descontos, é menos de R$ 1.000. Quer dizer, a pessoa não pode nem adoecer, faltar algum dia, porque vai receber menos do que um salário mínimo. Então vamos acordar para a realidade, gente.
A gente não pode perder uma oportunidade de ir avançando aos poucos. É uma possibilidade de avanço? Sim, eu considero uma grande possibilidade de avanço, porque a gente nunca teve esse tipo de abertura para negociar. Então vamos começar a raciocinar de uma forma muito lógica, de uma forma muito objetiva. O nosso objetivo principal é ir avançando aos poucos. Vamos avançando aos poucos. O que a gente conseguiu até agora? A gente conseguiu esse valor. A gente estava ciente de que não iria conseguir aquilo que a gente estava reivindicando logo de cara? É claro que a gente estava ciente. Mas a gente já avançou em alguma coisa? Avançamos. Isso não significa que a gente vai parar a luta reivindicando as nossas 30 horas. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem uma realidade mais favorável, né? É isso que dá. O que a gente tem hoje? Com o que dá para levar adiante? É essa negociação? A gente pelo menos está saindo de um lugar onde a gente estava. O que não dá é para a gente continuar estagnado, né, como a gente estava há quase 70 anos de exercício da enfermagem no território brasileiro, e a gente não teve nenhum avanço. Aí o que a gente vê hoje? É as classes de enfermagem, né, os profissionais de enfermagem entrando em conflito, reivindicando, mas eu não acho isso justo, mas eu tenho que trazer as 30 horas, mas a gente precisa lutar exatamente por aquele piso inicial. Gente, a conquista, sobretudo no cenário político, é aos poucos. A cada etapa será uma conquista. Se a gente conseguir firmar esse piso nacional, pela primeira vez na história da enfermagem, a gente vai ter um breve reconhecimento e uma mudança significativa salarial. Não tem como dizer que não. Se um técnico de enfermagem que ganha R$800 vai passar a ter um piso salarial de R$2.600, é óbvio que isso é uma modificação, isso é uma mudança significativa, né? Enfermeiro hoje no estado de Pernambuco, ele ganha R$2.900, vai passar para R$4.700, é óbvio que isso é uma mudança significativa. Não foi o mesmo proporcional de salário? Não foi. Não foi o mesmo proporcional de 70% que dizia na PL? Não foi. Mas estamos conseguindo avançar aos poucos. O que a gente precisa agora? A gente precisa de uma classe unida. Agora mais do que nunca, né? Então meu recado fica para você: vamos pensar, vamos raciocinar, sejamos sensatos. Se a gente não conseguiu tudo que a gente queria agora, a gente pega o que a gente consegue, né? Mais vale um pássaro na mão do que todos os outros voando e a gente continuar por mais 70 anos estagnado onde estávamos. Então entre na consulta pública. As categorias de enfermagem, segundo os líderes que estão tentando reivindicar, os nossos líderes políticos não vão modificar absolutamente nada se as categorias de enfermagem, se os profissionais de enfermagem não apoiarem, né, essa proposta. E a gente precisa agora, mais do que nunca, se unir. Vamos tentar se unir? Vamos refletir, pelo menos agora, quem sabe a gente não tem o comecinho da nossa mudança significativa. E vamos continuar lutando. Isso não significa que a gente vai abrir mão de lutar pela enfermagem, de continuar reivindicando as 30 horas, que venha outra PL, que se forme um outro projeto de lei e que a gente leve e avance. Mas o que a gente conquistou agora foi esse piso. E a gente não pode abrir mão das pequenas conquistas que, diante do processo histórico que a enfermagem tem, eu não considero pequena, eu considero gigante. Então sejamos unidos, sejamos sensatos. Água, sabão e bom senso nunca fez mal a ninguém.